Bem-vindos a mais um programa Pensando Família. Hoje estamos trazendo um convidado mais do que especial, o professor Kelvin Bohn. Já figurinha conhecida do nosso programa, já está fazendo aí a segunda vez, vai vir mais vezes também fazer parte das nossas entrevistas. É professor aqui do Colégio Concórdia também, dá aula na Ray Peppers aqui no município, professor de inglês, filósofo nas horas vagas, músico por hobby, e uma pessoa muito querida aqui no nosso meio. Então, professor Kelvin, obrigado pela presença. E ele vai fazer uma pequena fala a respeito de novas tendências no aprendizado, novas habilidades do século XXI. É um assunto bastante complexo, mas vocês vão perceber durante a nossa conversa de que é um assunto tranquilo, leve, e vocês vão gostar bastante. Então, com vocês, professor Kelvin. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Estou honrado de estar aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades do século XXI. Durante muito tempo foi feito pesquisas, pastor, a respeito de quais habilidades um ser humano deveria ter para ser bem sucedido no mercado de trabalho, na vida dela. E essa pesquisa foi lançada através da revista Forbes por vários anos. E a gente foi percebendo que durante muito tempo o conhecimento ele foi descendo nessa escala de prioridades durante o tempo, né? Durante como foi passando o tempo, o conhecimento ele foi descendo e algumas outras coisas foi subindo nessa lista. E quais são essas outras coisas? Hoje eu tenho uma lista aqui de 12 habilidades que são importantíssimas para todos os seres humanos. Eu vou citar algumas delas aqui e vocês vão ver que o conhecimento não vai aparecer. Por quê? Eu já vou explicar, tá? Primeiro eu vou tentar resumir um pouquinho, depois a gente vai tentar resolver essa questão do conhecimento, tá? Nós temos aqui número 1, pensamento crítico, número 2, criatividade, 3, colaboração, comunicação, flexibilidade, liderança, iniciativa, trabalho em grupo, produtividade, habilidades sociais. Por que pastor, vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos lá. Por que tu acha que o conhecimento não está dentro dessas 12 habilidades? Pois é, o conhecimento até então era, né? A gente tem como princípio uma medida de avaliação se a pessoa está apta ou não a desempenhar alguma função. Então tu faz uma prova, tu faz lá um teste de aptidão e o conhecimento que ela tem põe em prática. Por que será que não está? Porque talvez o conhecimento hoje está muito popular, todo mundo tem acesso à informação, e isso talvez se confunde com conhecimento, será que não é isso? Então, uma das razões é essa sim, pastor, mas isso não é uma coisa assim que foi simplesmente dita, mas sim foi pesquisada e tal, foi colocado à prova. E foi feito pesquisas em grandes empresas internacionais, e eles pegaram os funcionários dessas empresas que tinham o melhor currículo, a melhor faculdade, estudou em Harvard, fez anos pós-graduação, mestrado, doutorado, e fizeram uma comparação com o mesmo funcionário exercendo a mesma função, que não tinha estudado em todas essas escolas, não tinha feito todas essas graduações, mas ela era muito boa nessas habilidades do século XXI. E essa pessoa que era muito boa nas habilidades do século XXI gerou mais resultado para a empresa do que a que tinha um currículo perfeito, né? E uma coisa legal de comentar, esses dias eu estava conversando com meu pai, e ele falou que o pai dele, o meu avô no caso, não influenciou meu pai a estudar, porque ele argumentava ao meu pai que ele não precisou de estudo para chegar onde é que chegou, o meu avô. Só que agora o meu pai me educando, ele diz assim, Kelvin, tu precisa do canudo, você precisa estudar, precisa ir para a faculdade. E eu concordo, porque ele não teve isso. Porém hoje, se eu focar simplesmente em ir na faculdade todo dia, ir no colégio todo dia, aprender aquele meu conteúdo simples para passar na prova, não vai ser o suficiente para eu ser um profissional bem-sucedido. Tu vê a questão das gerações trazem uma mudança grande de paradigmas, porque se tinha por certo que o conhecimento técnico numa área de trabalho daria do nosso bisavô para o nosso avô a habilidade suficiente, o conhecimento suficiente para tocar a propriedade. Então ele tinha o conhecimento da agricultura, transferia isso para a futura geração, seguia a agricultura. Aí depois de um tempo, né, parece, me corrija se eu estiver errado, professor Kelvin, o importante era ter conhecimento
validado por uma entidade, um órgão de educação. Então aí a faculdade, os cursos técnicos, e aí a criança voltava para casa, o jovem, cheio de canudo embaixo do braço, mas não sabia pegar numa enxada, não sabia mexer na lavoura, nem sabia qual é que era o peso do boi para poder fazer uma vacina, né? E aí essa parte da prática antiga com a tecnologia recente, pelo que eu estou entendendo, existe uma junção dessas coisas, né? Existe. As habilidades práticas junto com o conhecimento teórico, formando novas habilidades. E é isso aí o nosso tema, nosso assunto hoje. Essas novas habilidades. Eu gostaria então agora de dar alguns exemplos. Então, vamos dizer que eu tenho um filho que ele não gosta muito das exatas, não gosta muito de matemática, ele vai mal. Porém, o meu filho, o meu aluno, ele é muito bom líder. Ele, quando tem um trabalho, é sempre ele que lidera, é ele que monta o grupo, é ele que vai atrás das coisas. Então, eu não preciso, às vezes, julgar o meu filho ou o meu aluno por ele não ser tão bom naquele conteúdo, sendo que ele é muito bom em outro conteúdo. Faz sentido? Sim, inclusive a gente, olhando para isso, parece que está vindo na memória a imagem de alguns alunos que a gente conhece, que às vezes dormem na aula, não fazem nenhuma anotação, e na hora em que vão fazer a prova, que ainda é o método que se faz da avaliação, são excelentes alunos, né? A gente fica curioso para saber o que acontece quando ele não anota nada, depois ainda tem conhecimento para fazer uma avaliação. Por exemplo, ele tem uma habilidade do século XXI, provavelmente é isso? Exato. Às vezes uma das habilidades também é o fato de tu saber lidar com a tecnologia, né? Todo mundo sabe que é extremamente importante a pessoa saber lidar com a tecnologia. E hoje, muitos dos nossos alunos, eles já têm meios próprios de ensino, de aprendizado, quer dizer. Então, vamos dizer que ele, às vezes, não gosta da minha aula, ele não entende muito o conteúdo do jeito que eu explico, mas ele tem um professor lá no YouTube que explica muito melhor que eu, então ele vai lá, e às vezes ele está dormindo na aula, porque ele sabe que quando ele chegar em casa, ele vai botar o conteúdo no YouTube, vai lá, e em 5 minutos ele vai aprender o que ele aprenderia em 1 hora na minha aula. Eu tenho certeza, professor Kelvin, que muitos professores também vão escutar esse nosso programa e vão ficar até questionando, mas qual é a função do professor presencial quando nós estamos numa geração que é quase como se fosse autodidata, em que busca o conhecimento, filtra aquilo que é importante. Hoje é possível tu viver com ignorância a certos assuntos, né? No sentido de não conhecer nada a respeito de clima, mas ser muito bom em outro assunto, por exemplo, sobre automóveis, e ter um sucesso incrível montando uma oficina ou sendo engenheiro mecânico dentro de uma fábrica, sem conhecer nada de outros assuntos. A gente não precisa ser tão generalista e, ao mesmo tempo, consegue conviver numa sociedade em que as pessoas podem ignorar alguns assuntos, né? Não querer nem sequer saber sobre tais coisas, porque alguém outro vai lá e traz a informação pronta, vai na internet e busca a informação pronta, não precisa se valer do conhecimento, às vezes, da sala de aula. E quando tu fala isso aí, professor, me deixou agora assim com uma preocupação, né? Como é que o pai vai lidar com isso? E o programa é voltado para pais, quando o aluno diz assim: pai, eu não preciso estudar, porque na internet eu tenho coisas mais interessantes, com um conhecimento maior, inclusive de uma forma muito mais atrativa de poder prestar atenção do que uma aula dentro da sala de aula que é monótona. Vem um puxão de orelha, né? Que o professor se renove, que o aluno seja também cativado da maneira como a gente ensina nas escolas. E nós estamos aí diante de um dilema. Seguimos assim, tradicional, mudamos para onde? Tem que cuidar para não jogar fora, como diz no dito popular, né, a criança junto com a água do banho, jogar fora, né, que sim, é como se fosse tirar aquilo que não tá legal e daqui a pouco perder o importante, né. 2 anos atrás eu tive a oportunidade de participar de uma convenção numa escola bilíngue em São Paulo. 2 anos atrás eles já falavam sobre o ensino conteudista. E eu discordo quando a gente pensa que o meu filho ele é muito bom, por exemplo, em artes, então ele não deve saber nada de matemática, por exemplo. Eu discordo disso, porque eu acho que pelo menos o básico nós deveríamos saber, e todo mundo concorda com isso. Então eu acho que a solução, pastor, seria o seguinte: trazer o aluno para dentro da aula com um pensamento mais crítico a respeito das coisas. E para ter essa oportunidade de liberar o meu aluno a participar, a se engajar com a aula, a dar opinião, eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado o conteúdo específico e passar o conteúdo de forma mais geral. Eu digo geral em que sentido? Por exemplo, vamos dizer que eu estou ensinando história e daí eu estou ensinando sobre a Revolução Industrial
e na Revolução Industrial teve várias pessoas específicas e datas específicas que coisas aconteceram. Hoje, se eu quiser, eu dou um Google e eu acho o nome da pessoa e a data específica. Eu não preciso fazer o meu aluno decorar essa informação para acertar na prova, simplesmente porque no Enem vai pedir ou algo assim. Então, no meu ponto de vista, hoje eu tento aplicar isso na maioria das minhas aulas, é sim uma aula onde eu vou passar um conteúdo mais amplo. É claro que o meu conteúdo é em inglês, então eu tenho que passar regras, eu tenho que passar o vocabulário como uma aula normal. Porém, no meio dessa aula ela tem um tópico, e esse tópico eu tento trazer os alunos para que eles deem opinião. Se a gente for olhar, a habilidade do número 1 é o pensamento crítico, que é a gente não ser moldado por qualquer opinião e não ser levado por qualquer opinião, qualquer coisa que nos falarem a gente acreditar. Por isso que a gente tem hoje vários problemas com a política, por exemplo, porque às vezes a gente não tem um pensamento crítico de olhar e pensar, será que isso é verdade? Ter aquela empatia de ver, será que essa pessoa pensa assim por causa da criação dela, enfim. Então, eu acho que esse seria uma das maneiras de a gente resolver esse problema. O que tu acha? Essa palavra empatia, ela traz uma visão tão ampla do mundo à nossa volta, e é uma das coisas que falta, inclusive com o professor para o aluno, e também com o aluno para o professor. Quando o professor tenta dizer para o aluno, tu precisa sim de conteúdo, e ao mesmo tempo vem o aluno dizer assim, professor, não, eu consigo conteúdo em qualquer outro lugar, com muito mais qualidade. Tenta se colocar um pouco no lugar do outro, professor. Se coloca no lugar do aluno vendo, realmente tem lugares muito mais atrativos, talvez não com o conteúdo. Daí a gente perde o mais importante. E talvez o aluno se colocar no lugar do professor dizendo assim, não, mas é importante ter um pouco mais de conteúdo para poder ter habilidade mais qualificada. Porque acaba acontecendo, e aí, professor Kelvin deve ver isso bastante, a juventude tem um pensamento assim de adquirir muita informação. E é como se fosse um oceano de 5 centímetros de profundidade. É grande, mas é raso. Isso não resolve de nada. Não tem como navegar, não tem como pescar, não consegue criar nenhum tipo, comparando, né, a metáfora com um oceano. Mas é muito amplo o conhecimento, mas extremamente raso. E a aula, em sala de aula, esse método que se faz hoje, e pode-se dizer qualquer tipo de coisa contra, mas ainda é quando se permite que o aluno se aprofunde no assunto. Exato. Sem se perder, talvez num abismo de um funil com um único assunto, como eu acabei de comentar antes, ele daqui a pouco ter uma habilidade só e esquecer das outras, porque são quantas que tu falou ali? 12, são né? 12, são 12. Isso, dessas 12, com certeza, um ambiente coletivo, sala de aula, instigante, legal, faz com que ele desenvolva todas essas, né? Pegando o exemplo do oceano, pastor, que tu deu, a gente pode levar muito em consideração o modelo de educação finlandês, né? E eles são número 1 há anos já. E o que eles fazem a respeito a isso, pastor, é... Lá no ensino médio, eles, no caso até o ensino fundamental, eles passam um conteúdo como nós passamos aqui, um conteúdo mais amplo. Porém, lá no ensino médio, eles continuam passando o conteúdo, porém eles deixam o aluno se aprofundar no que ele mais gosta, para ele até testar. Ele tem a opção de se aprofundar em uma coisa e não gostar, então ele pode trocar. Porque se o nosso aluno chegar até, por exemplo, os 17 anos, tem que escolher a profissão dele para o resto da vida. Tem que escolher onde ele vai passar os próximos 5 anos dele estudando praticamente 8 horas por dia. Se ele ter que decidir isso naquele períodozinho da vida dele, provavelmente ele vai tomar uma decisão errada. Né? Isso é muito triste de dizer, mas é isso que está acontecendo hoje em dia. E tem um dado muito interessante, e esse dado é que só 30% das pessoas que se formam em uma área trabalham na área que se formaram. Tu vê, isso é uma preocupação, porque Muito é um investimento grande de uma vida, talvez a economia da família, uma formação bem longa, e depois não consegue executar aquilo que realmente se tem a expectativa dos pais, tem a pressão, no caso da sociedade, tu precisa fazer a faculdade, tu precisa estar inserido no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente deveria começar, no caso para finalizar, assim, concluir, e sim dando com um olhar mais empático ao nosso filho, ao nosso aluno, e tentar pegar o bom daquele aluno. Às vezes a gente tem esse aluno que dorme, o aluno que não faz a atividade, não faz o tema, porém ele é um baita líder, ele é um bom comunicador, ele é uma pessoa que tem uma empatia com os colegas. E a gente tentar, às vezes, não resolver o ruim, mas fortalecer o bom.
Isso é importantíssimo, professor Kelvin. Quando o professor fizer esse exercício de se colocar no lugar do aluno e perceber assim, mas no que ele é bom? Vamos tirar vantagem disso? E aí ele vai buscando o resto junto. Exato. Por vezes a gente acaba focando bastante naquilo que é ruim, tentando apagar o que é ruim e acaba apagando junto aquilo que é bom, né? E aí esquece um pouco do potencial de um aluno excelente que tem. Isso não vale só para a escola, a gente está no ambiente de escola, mas dentro de casa também, né? Por fim, aparecem filhos que têm certas habilidades e que não são compreendidas por uma simples questão que é o conflito de gerações. Que o pai acha que isso não é importante, mas o filho vê que isso é vital para agora. Por exemplo, um youtuber, e eu não estou dizendo que ser youtuber é um grande futuro na vida, né? Porque Sim. aí a gente vê também de cada 100 que tentam, um consegue. Se é tão grande a proporção, talvez é menor ainda, né? Cada 1000 que tentam, um consegue sucesso. Mas tem que ter uma habilidade específica de comunicação, a digital, saber lidar ali no meio, que às vezes o pai e a mãe não consegue nem direito saber onde que está acontecendo aquilo lá, como é que o mundo virtual funciona, quais são as ferramentas de captação de seguidores, coisa, só dando um exemplo, né? Mas pode ser que seja muito importante para o aluno. E se tu dá para o filho, no caso, né? Isso dá uma ênfase nisso, traz o filho para perto de ti, o pai se torna um conselheiro, já consegue dar boas ideias, até às vezes perceber que o menino tem o dom mesmo e vamos fazer com que isso funcione. E se perde muitas coisas importantes por conflito de geração. Essa questão, o professor, sobre essas habilidades, tu acredita que esse é um caminho sem volta? Não é possível mais vivermos sem essas habilidades? Cita elas de novo para nós, eu achei bem interessante a lista. Assim, a lista, ela varia, mas essa é a lista mais confiável que eu peguei, tá? Nós temos aqui no top 3, pensamento crítico, número 1. 2, criatividade e 3, colaboração. Então, eu acho sim inevitável, pastor, que com o passar do tempo, isso vai se tornar cada vez mais evidente. Então, nós podemos pegar países como exemplo, vamos citar de novo a Finlândia. O professor, o papel do professor, ele não é mais como professor na Finlândia, assim como um mentor. Que ele faz exatamente isso que tu comentou, que o pai também deveria fazer com o filho. E sim, de olhar e guiar, olhar para o filho, olhar para o aluno, qual que é a habilidade que ele se destaca e guiar ele, acho que tu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, sabe? Então, eu acho que isso vai fazer o Brasil crescer, vai fazer nossos filhos crescerem de uma maneira muito mais sem aquela obrigação de tu, por exemplo, tu precisa ir para a faculdade. Existem dados, eu não vou lembrar agora, mas existem dados que tantos por cento dos nossos alunos hoje que entram lá no maternal, eles vão trabalhar em empregos que ainda não existiram. Isso, exatamente. Entendeu? Então, como é que eu posso dizer para o meu filho que se ele quer, por exemplo, abrir uma empresa hoje, ele precisa fazer a administração e isso vai resolver a vida dele? Sim. Não faz sentido. Tem muita outra coisa que ele pode aprender em muitos outros lugares de uma maneira muito mais rápida. Então, a faculdade também em si é muito conteudista. Então, na faculdade tu passa bastante tempo aprendendo coisas que tu nunca vai usar. Entendeu? Então, hoje, vamos dizer assim, o modelo de negócio da educação, ele está indo para um lugar onde a coisa vai ser mais sucinta e vai ser mais direto ao ponto. Mais objetivo. Isso, e muitas vezes a gente fica naquele pensamento de comparar com outras, que nem tu falou da Finlândia, várias vezes, eu vou falar de novo da Finlândia. Não quer dizer que o Brasil não tem jeito, ou de que aqui tudo dependa daquela boa vontade governamental, que não dá investimento para educação, que a educação fica em segundo plano. Tá, isso a gente está cansado de saber, mas é novidade. A novidade é que a gente pode mudar o paradigma sem investimento algum. Exato. É simplesmente abrir a nossa mente e enxergar o processo de educação com outros olhos. Não depende de investimento de governo nenhum para que a gente mude esse paradigma. E esse é o convite que nós estamos fazendo nessa nossa entrevista. Pensem sobre o assunto. O nome do programa é Pensando Família. Quando a gente vê boas habilidades dentro de casa e pode, baseado nessa nossa conversa de hoje, fazer a virada, a gente pode dizer assim, dentro daquilo que a gente vê do nosso filho. Poxa, o guri é bom na música, mas ele pode ser também bom na redação quando ele escreve a música. Ou quando ele entende dos compassos, ele pode fazer uma boa relação com a matemática também, simplesmente com a música. Mas guri, larga esse violão, larga essa guitarra, larga esse teclado e vai estudar.
pai, eu estou estudando também enquanto eu toco um instrumento musical. São habilidades que podem se fundir com outras que são ditas certas, né? Talvez. Eu acho que é por aí um pouquinho esse pensamento. Exato, eu concordo 100%. Professor Kelvin, nós estamos aqui trazendo pensamentos, né? Sim, filosofando. Filosofando, né? É tão legal fazer isso. Nosso tempo está estourado já. Nós passamos dos nossos 15 minutos que era a proposta. Nosso programa sempre fica um pouco mais longo. Eu vou talvez mudar o programa e dizer, não, é 20 minutos, né? É só 15, né? Impossível tratar um assunto tão legal em tão pouco tempo. Mas é para que não fique também, para quem está em casa escutando, perceba que tem muito que se falar. É possível falar sobre esse assunto em vários ambientes, inclusive agora esse de casa, da família, onde vocês estão escutando. Nós estamos aqui no ambiente escolar, que é propício para educação, e mudança de paradigma é aqui que deve começar as coisas. E nós queremos que as nossas crianças estejam bem preparadas para encarar esse futuro. Professor Kelvin, muito obrigado pela participação. Pessoal que está nos ouvindo, deem sugestões, façam comentários, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. Também esse nosso podcast é meio que um projeto, mas está se realizando como um sonho antigo nosso de trazer esses conteúdos dos professores também para os pais e as famílias dentro de casa. Obrigado pela presença. Palavras finais. Muito obrigado, eu agradeço de novo pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que os pais tenham conseguido entender o nosso ponto aqui, que também consigam ter essa vontade de ir mais atrás, de pesquisar um pouquinho mais, de pensar de uma maneira diferente. E se a gente conseguiu chegar a esse ponto, eu fico muito feliz. Com certeza. Um abração aí, professor Kelvin. Até uma próxima. Pessoal de casa aí, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo programa Pensando Família.